E aí, assim, pessoal, já faz um bom tempo, desde 2017, que eu coloco a mão no Figma, né? Que eu não simplesmente sou um consumidor de layouts e eu passei a construir os próprios layouts das minhas aplicações, até boa parte do meu Figma são projetinhos que eu tenho ideia num sábado, no domingo, saio desenhando, quem nunca, né? E tem muita coisa aqui. Projetos de NLW, projetos de eventos da Rocket, uma boa parte deles onde eu participei da construção, né, do layout. E tem bastante coisa aqui, né? E aí até um dos projetos que eu tenho aqui, né, eu até separei aqui, que é o Nivo, que foi um projeto que eu comecei a desenhar ele. E esse é um projeto que eu comecei a botar bastante esforço nele pelo Figma, né? Indo por essa ideia de design first, né? Então, primeiro desenhar no Figma para depois levar pro código, né? E aí uma das coisas que eu queria mostrar para vocês é como que eu faço esse processo, né, de levar um layout meu para dentro do código. Eu vou mostrar isso de uma maneira bem prática para vocês mesmo, tá? Então, olha só, eu vou abrir aqui o meu e vou criar um projeto React aqui. O projeto já está criado, eu vou abrir. Eu estou usando bastante o Zed. Eu não sei que editor que vocês estão utilizando atualmente, mas eu tenho gostado bastante de utilizar o Zed, até porque ele tem integração com a maioria dos agentes de código comuns. Eu uso bastante Cloud, da Anthropic, que para mim hoje é o agente que se demonstrou obter melhores resultados, digamos assim. Eu vou rodar esse projeto aqui, vou abrir ele aqui no navegador. E aí, a primeira coisa que a gente faz quando entra no projeto é rodar um init, até porque, como eu falei para vocês, cara, assim, é difícil hoje eu implementar alguma coisa sem o uso de IA, né? E aí eu até postei no meu LinkedIn, eu não sei se vocês viram, deixa eu até abrir aqui, pra gente fazer juntos isso aqui. Cara, isso aqui que eu postei é ouro, modéstia à parte, que é esse post aqui. Foi um post que deu bastante interação, 3 mil, sei lá, interações, reações, não sei como é que se fala isso. Que eu compartilho o prompt que eu uso para converter um design em código, né, na maioria das vezes. E as bibliotecas que eu uso e tudo mais. E aí dá para clicar aqui no blog da Rocket City e copiar o prompt inteiro aqui, ó. Então aqui tá o prompt inteirinho, que são basicamente a maioria das práticas que eu uso na hora de construir um layout. E eu vou tentar usar esse prompt com vocês para ver o que o Cloud consegue produzir simplesmente com uma screenshot de algum componente, alguma coisa assim, tá? Então eu vou só... eu esqueci de dar allow aqui para permitir que ele rodasse, ele estava ali esperando permissão até agora. Deixa eu rodar aqui no bypass permissions, que aí eu não vou mais ter problema com isso. Ó, eu vou tentar, até para mostrar alguns conceitos que eu queria mostrar para vocês, vamos tentar fazer juntos, para que a gente comece com algo pequeno, esse do gráfico. Vamos tentar, então vamos fazer esse grid aqui, ó, de coleções, né? Só que antes da gente sair criando, eu sempre separo, né, em subcomponentes, né? Então, primeira coisa, a gente não vai pegar, mandar isso aqui, uma print disso aqui para IA e falar, olha, constrói isso aqui, vai sair algo bem estranho, né? Então a gente vai separar isso aqui em subcomponentes. A ideia é que a gente use, né, o design, e aí a gente tem duas formas de dar insumo para IA do design que a gente quer construir. Uma delas é com uma screenshot, simplesmente com Ctrl C, Ctrl V. Vamos testar essa forma, né? Então, eu vou dar um Ctrl V naquele prompt, tá? Então aqui, ó, conversão de design, vamos lá. Analise o design anexado e converta para componentes React seguindo os padrões abaixo. Então aqui eu vou botar o prompt inteiro. Eu vou vir aqui, vou copiar isso aqui, ó, só o botão, e vou jogar lá dentro do Zed. Vamos ver se ele vai conseguir implementar isso aqui da forma correta. Ó, ele já, ó, vejo que é um botão com as seguintes características, cor de fundo verde limão. Cara, é bem legal, né? Porque é muito rápido o entendimento da imagem. E olha só, ele já começou criando um botão, só que como você bem pode ver, né, ele criou um componente aqui, ó, chamado New Collection Button, né? Então ele já não criou algo reaproveitável, digamos assim, né? Ele criou o botão específico que eu pedi para ele, né? Mas ele já usou bastante das coisas que a gente pediu, né? A questão de variantes. Ele percebeu que o Tailwind não estava instalado, então ele saiu instalando. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Eu já vou começar, na verdade, enquanto ele termina, digitando, né, o próximo prompt aqui, né? Então, vou falar para ele o seguinte, né? Eu quero que você crie os componentes de forma reaproveitável. Então, ao invés de New Collection Button, crie o componente Button, que vai servir para todo o propósito. Além disso, crie um arquivo cloud.md, que é o que o Cloud usa para definição de regras, né? Dentro da pasta components, com os padrões que vamos seguir para criação dos próximos componentes abordados
no prompt anterior. Então eu quero que ele crie isso aqui num formato reaproveitável, né? Como eu bem falei. Ele instalou aqui, ó, o Tailwind Merge, Tailwind Variants, que é as bibliotecas que eu uso. Ainda tá dando alguns erros de TypeScript, mas provavelmente alguma coisa só do Zed mesmo. Deixa eu dar um restart no language server aqui. Sobre alguns errinhos aqui, fast refresh only works in the file export components. Ah, tá. É que não precisa exportar essas variantes aqui, eu não sei porque que ele fez isso. Beleza, ele já criou o cloud pra gente, já deletou o outro, e agora a gente tem somente o button aqui. Não quero que os arquivos exportem a constante das variantes. Documente isso. Então, beleza. Vê que ele já imaginou, né, algumas variantes pra gente aqui do botão. E aí, o que eu vou pedir pra ele? Olha só que isso aqui é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, tá? Agora, eu quero que você altere o nosso app TSX, adicionando exemplos do botão com todas as variantes possíveis. Aqui errei um pouco com o português, mas não tem problema. Então isso aqui é um negócio que eu gosto de fazer bastante. Ó, então ali já tá, e a gente já pode ver que não tem várias coisas que estão erradas, né? Isso é a questão. Quando a gente traz uma screenshot, nem sempre ele vai seguir o layout à risca, né? Então a gente pode ver que aqui o arredondamento está de um jeito, lá já está de outro, porque pelo print da tela ele não consegue ter uma dimensão exata. Por isso, geralmente, né, eu gosto bastante de utilizar o MCP. Né? E aí, se eu entrar aqui no meu terminal, abrir um novo terminal, a gente pode ver, por exemplo, Cloud MCP List, que eu já estou conectado com o MCP, por exemplo. Não, do Figma nem está conectado aqui, ó. Então a gente pode fazer juntos aqui. Então, Figma MCP é o MCP não oficial do Figma, né? Tem o MCP oficial, mas aí você já só vai conseguir utilizar se você tiver pagando o Figma, né? Então aqui tem o Cloud Code. A gente vai basicamente executar isso aqui dentro do nosso código, porém trocando aqui onde tem esse your key pela nossa chave do Figma, que a gente consegue vindo aqui na Home, vem em Settings, vem em Security, isso. Personal Access Token, gera, MCP teste, vou deixar ele com inspiração de um dia. E a gente vai colocar aqui a File Dev Resources Read, Library Assets Read, File Metadata Read, File Content Read, e é isso. Eu vou gerar o token, eu copio ele e jogo ele aqui dentro. Com isso, eu rodo o Cloud MCP List, vamos ver se ele vai conseguir se conectar. Perfeito, já conectou. Agora a gente precisa reiniciar, né, o Cloud. Então a gente... Deixa eu ver se eu consigo reiniciar ele daqui de dentro ou se eu tenho que dar um reload. New Cloud Code, vamos ver. Show. Agora vamos testar com o MCP. Né? Então a gente vai vir aqui, vamos no botão, aperta Command L para ele copiar o link, né, do frame. E aí agora eu vou escrever. Eu quero que você adapte nosso componente button para seguir exatamente o design desse link no Figma, usando o MCP do Figma. E aí eu vou botar para ele aqui, ó. Seja altamente cuidadoso com tamanhos de fontes, arredondamentos, espaçamentos e utilize as cores do Tailwind sempre que possível. Não utilize valores arbitrários, né? Que são, digamos, valores que fogem dos valores que o Tailwind propõe para o padrão, né? Então ele vai pedir permissão para rodar aqui o MCP, já deixa eu botar aqui um bypass permissions. E olha só, agora, né, provavelmente ele vai conseguir ter muito mais informações do nosso botão na hora de implementar. Isso aqui é uma coisa que eu faço muito, assim. Cara, sério, eu teve um dia que eu fui implementar, eu implementei, nossa, eu juro para vocês, assim, eu tava implementando uma versão mobile de um aplicativo e eu fui trabalhando no prompt, né, escrevendo ali um Cloud MD. Cara, chegou um momento que eu passava o link de uma tela inteira do Figma, mandava e, cara, era praticamente one shot, assim. Ele conseguia implementar o layout inteiro, já com todos os meus componentes e ficava incrível, cara. Olha só, né, já tem bastante coisa alterada. Vamos dar uma olhada como é que ficou lá? Olha só, galera, eu volto lá pro coisa e olha só como é que tá diferente, né? Já tá muito mais parecido com o botão, né? E claro que aqui ele cria algumas variantes que lá no Figma eu não necessariamente já tenho, né? Mas ele tá prevendo que eu vá precisar, né? Tamanhos maiores, tamanhos menores, com texto e tudo mais. E aí eu vou falar para ele o seguinte, ó. Por enquanto, deixe apenas uma variante com exatamente o layout do botão proposto. Não crie variantes pensando no futuro. Não, vou deixar só assim mesmo. Perfeito, tá? Aqui não tem problema. Então aqui está nosso botão. Agora mantenha apenas um exemplo em tela no app. Perfeito, né? Então aqui está nossa página. Deixa eu só pegar aqui
Oh, shit. Eu dei um reject sem querer. Deixa eu só fazer a flex, W screen. Deixa eu ocupar aqui a tela toda. Cara, já tá aqui nosso botão. E ele tá exatamente, né, igual o botão aqui do Figma, né? Agora, o que que eu vou pedir pra ele, né? Agora, eu quero que você crie um padrão de focus utilizando propriedade ring do Tailwind com offset de 1 pixel para padronizarmos para todos os demais componentes interativos. Crie esse padrão e documente. Cara, isso aqui é um negócio que eu sempre faço, que é a gente ter um padrão de foco para que agora todos os componentes que a gente cria a partir de agora, se eles requisitarem algum tipo de foco do usuário, né, um tab ali, a gente tem um padrão. Então olha só, vamos ver o que que ele vai criar aqui, né? Ele já tinha criado aqui? Ou foi adicionado agora? Já tinha, ele só criou uma variável, né, usando o ring ali. Vamos ver como é que tá o foco aqui. Beleza, só que olha só, o offset deve ter a mesma cor do fundo da aplicação. Pode usar Zinc 950 em ambos, no offset e no background. Faltou ele aplicar aqui, ó, focus, ring, offset, que não tá certo, color, offset. Ring, offset, offset. Ah. Ring. Agora sim. Aqui eu fiz algumas alterações manuais, e aí geralmente o que que eu faço, né? Eu falo, olha, eu fiz algumas alterações manuais no button, entenda, documente como padrão e sempre use o Cloud MD para documentar. Você pode posicionar arquivos Cloud MD em subdiretórios para documentações específicas de alguma seção do código. Até para ele saber que eu não quero documentar dentro de CSS, né? Deixa eu aguardar, ele já entendeu as modificações que eu fiz, tirou a documentação lá de dentro do CSS. Cara, o Cloud tá muito rápido hoje. Não é sempre que ele tá tão rápido assim em entender as coisas, às vezes os prompts demoram bem mais tempo. Beleza, ele já fez a documentação pra gente, já tá ali. E agora vamos implementar aqui o nosso próximo componente, né? Então agora eu quero implementar essa badge aqui. Então, eu vou pegar. Agora, implemente o componente badge, seguindo os padrões expostos anteriormente e seguindo o layout desse frame no Figma. Use o MCP do Figma, só para ele lembrar. Senão, às vezes, ele tenta acessar o URL manualmente pelo navegador e consumir. É legal, olha, ele primeiro começa a entender, né, tudo, para depois sair implementando. E aí, depois de um tempo, já tá ali o nosso componente, né? Cara, ficou muito bom, velho. Só o Collections aqui, que era um textinho um pouquinho maior, e a fonte que tá diferente, mas ele usou a fonte mono padrão do Tailwind aqui, né? Mantenha sempre exemplos de todos os componentes no AppTestX, porque senão ele tira um e coloca outro, e não é o que eu quero. Beleza, bora pro próximo, né? Agora vamos tentar se desafiar um pouquinho mais, né? Vamos tentar construir essa caixinha aqui inteira, só que eu vou pedir para que no lugar do gráfico ele não coloque nada por enquanto, né? Então, agora eu quero que você crie... Só que esse componente aqui, né? Eu não vou criar ele como componente reutilizável, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Agora, nós vamos separar os componentes entre dois tipos. Componentes de UI reaproveitáveis, que ficarão numa pasta UI dentro de components. E componentes não reaproveitáveis, que ficarão na raiz da pasta components. A documentação do Cloud MD também deve ser enviada para a pasta correta. Vamos implementar, vamos mover o button e o badge para UI e implementar um novo componente chamado Collection Card.txt com o frame a seguir. E aí eu vou mandar para ele esse frame. Não implemente o gráfico por enquanto, deixe apenas uma div ocupando o espaço. E aí vamos ver. Quando criou esse layout, ele veio totalmente da sua cabeça ou das referências que você citou, ou usou algum framework, uma ferramenta específica para esse processamento dos elementos? Não, esse aqui, como eu falei, né, ele não usa, apesar de ter algumas coisas que são semelhantes ao visual, por exemplo, ShadCN, essas coisas assim, ele não usa o ShadCN, é algo que eu fui pegando, mas ele, cara, assim, todo o design, ele é um conjunto de referências de várias outras aplicações. Vou dar um exemplo para vocês, né? Tá vendo quando tu dá zoom? E aqui, ó, esses elementos aqui, ó, tá vendo que eles têm uma bordinha? É uma borda clara e depois uma borda escura, né? Se a gente for pegar aqui, ó,
Olha só quantos efeitos de shadow tem aqui, né? Inner shadow, drop shadow e tudo mais. Isso aqui eu peguei desse site aqui, da Mariana, acho que é o nome dela. Me esqueci agora. Mas ela trabalhava na Versal e depois ela foi trabalhar na PR, que é um software de code review. E aí, olha só, quando eu venho aqui, ó, e olho para os componentes dela, tá vendo que a bordinha é exatamente igual? Olha só como isso aqui no, tá vendo que é praticamente a mesmo formato, ó, das minhas boxes, olha só. Então, tipo, cada coisinha muitas vezes eu vou pegando de um lugar diferente, né? A parte visual do design, muitas vezes pra gente dev, ela vai ser assim, né? Claro, para uma pessoa que trabalha o dia inteiro com design especificamente, muitas vezes vai ter outras formas de construção. Mas para mim, como dev, quando eu não vou recorrer a usar uma coisa pronta, como um chat CNs, coisa assim, cara, é copiando coisinhas de cada canto até produzir o meu layout e ele ficar harmonioso, né? Mas vamos ver como é que ficou ali a nossa. Olha só, nosso componente. Cara, já tá. Meu Deus, tá muito, muito legal, né?